Sabe o que transforma um prato bom em algo uau, inesquecível? Muitas vezes o segredo está no molho. E olha, por trás de todo grande molho, pode apostar que tem um pouquinho de ciência. É essa mágica que a gente vai desvendar hoje. É isso, esse poder de transformar o simples em sublime. Mas como, né? Como uma mistura que parece tão básica vira algo cremoso e irresistível? A resposta, gente, começa com uma palavra que talvez pareça complicada, mas não é. Emulsão. Pois é, essa é a grande questão, né? Qual é o segredo? Bom, a resposta talvez surpreenda um pouco, porque o que une esses molhos todos não é só uma receita, mas uma mistura de arte culinária com uma pitadinha de química de cozinha. E é exatamente essa mistura que a gente vai entender agora. Ok, vamos começar pelo começo. Seção 1, a alma do prato. Para a gente dominar os molhos de verdade, a gente precisa voltar lá no básico e entender para que serve um molho afinal. Olha que interessante, a própria palavra molho já entrega o jogo. Ela vem da mesma raiz de sal. E lá no comecinho era isso mesmo, pura necessidade. Era salgar para conservar a comida ou, vamos ser sinceros, para disfarçar o gosto de alguma coisa que já não estava lá muito fresca. Mas o que nasceu como um quebra-galho, uma solução prática, acabou evoluindo para uma verdadeira forma de arte. Hoje, muitas vezes, o molho é a grande estrela do prato. Beleza, agora a gente vai vestir o jaleco e entrar no laboratório da cozinha. Chegou a hora de entender a ciência, a mágica, que acontece por trás de molhos clássicos como a maionese e o vinagrete. E ó, antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa super importante. É muito, mas muito comum mesmo ouvir por aí que emulsionar é a mesma coisa que engrossar. Mas não é não. Cientificamente falando, são duas coisas diferentes. Pensa assim, ó. Uma emulsão é tipo um casamento arranjado. A gente pega dois líquidos que, por natureza, não se dão bem, não se misturam de jeito nenhum, tipo óleo e água, e aí a gente meio que força os dois a conviverem em paz. É como criar uma trégua forçada entre eles e o resultado é uma textura completamente nova. E aqui a gente vê o processo acontecendo. De um lado, o óleo puro. No meio, o que acontece se a gente só jogar o óleo e a água juntos. Cada um para o seu lado, eles se separam na hora. Mas olha só a imagem da direita. Ali, a mágica aconteceu. Com um pouco de agitação, a gente quebra o óleo em gotículas minúsculas que ficam ali, suspensas na água. Isso, gente, é uma emulsão em ação. Só que esse casamento pode ser temporário ou para sempre. Uma emulsão instável, que é o caso do vinagrete, é uma trégua que dura pouco. Se deixar quieto, o óleo e o vinagre vão se separar de novo. Já a emulsão estável, tipo a maionese, tem digamos, um juiz de paz na história, um agente emulsificante, que no caso é a lecitina da gema do ovo. É ela que segura todo mundo junto e mantém a paz ali por tempo indeterminado. Bom, chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa, começando pela emulsão instável mais básica e fundamental de qualquer cozinha. Para fazer um vinagrete básico, tem uma regra de ouro, sabe? Uma proporção clássica que, se a gente guardar na cabeça, nunca mais erra. E o número mágico é esse aí, 3:1. Simples assim. A receita clássica é de 3 partes de óleo para 1 parte de ácido, que pode ser vinagre, suco de limão, o que for. Essa proporção é genial porque dá gordura o suficiente para carregar o sabor, dá corpo para o molho, enquanto o ácido vem para cortar essa gordura e trazer um frescor, um brilho. É o ponto de partida perfeito para qualquer vinagrete. Mas ó, importante, essa proporção é um guia, tá? Não é uma lei escrita em pedra. O grande objetivo aqui é o equilíbrio. A ideia é que a acidez dê o ar da graça, que corte a gordura do óleo, mas sem ser aquele soco no paladar. É uma dança, sabe? Uma dança bem delicada de sabores. Ok, se o vinagrete é o nível básico, a maionese já é o próximo passo. Aqui o jogo fica um pouco mais sério, porque a gente está falando de uma emulsão estável, que precisa de um pouquinho mais de técnica, mais de precisão. Ah, e aí vem aquele momento de pânico. Quem já tentou fazer maionese em casa sabe muito bem do que eu tô falando. Aquele momento em que a mistura tá ficando linda, cremosa e de repente desanda tudo. É exatamente essa cara que a gente faz. Aquele segundo em que o creme lisinho sedoso vira uma coisa oleosa, toda talhada. Dá vontade de chorar, né? Mas calma, não joga fora, não entra em pânico, tem conserto. Tá, mas por que isso acontece? Geralmente é por duas coisas: velocidade e temperatura. Se a gente joga o óleo rápido demais, a gema não dá conta de abraçar as gotículas de óleo. Outra coisa, se os ingredientes estiverem muito gelados, também atrapalha a emulsão. E claro,
As proporções. A quantidade de óleo para a gema e para o ácido tem que estar certinha. Mas, felizmente, tem salvação. O segredo é basicamente recomeçar, mas usando a própria mistura que desandou como se fosse o óleo. Pega uma gema nova, numa tigela limpinha, começa a bater e aí vai adicionando aos pouquinhos, gota a gota, a maionese talhada. Essa gema nova vai funcionar como um novo juiz de paz, vai resgatar a emoção e salvar o seu molho. É quase mágica. Mas olha, vinagrete e maionese são só a pontinha do iceberg. O mundo dos molhos frios, principalmente naquela área da cozinha profissional chamada de garde-manger, é gigante, é super diverso. Por exemplo, a gente tem os molhos à base de laticínios. Pensa num tzatziki, feito com iogurte, ou molhos com cream cheese e creme de leite. Eles criam aquela base cremosa, super rica, perfeita para saladas ou para acompanhar outros pratos. Depois, temos os coulis. Um coulis é basicamente a essência pura de uma fruta ou de um vegetal, batido até virar um purê bem lisinho. Ele traz uma cor vibrante, um sabor super concentrado e fresco para o prato. E por último, as reduções. Essas são um pouco diferentes porque são feitas no fogo, no calor. Mas a ideia é concentrar tanto o sabor que elas ficam incríveis quando servidas frias. Pensa numa redução de vinagre balsâmico. Vira quase um xarope, agridoce, super intenso. E tudo isso nos leva de volta ao ponto principal. O molho, gente, não é só um detalhe, um acessório no prato. Ele é um agente de transformação. Ele pode trazer acidez, cremosidade, textura, um sabor novo. Um bom molho não só acompanha, ele completa o prato, ele eleva a experiência de cada garfada. Então, da próxima vez na cozinha, vale a pena lembrar da ciência que existe por trás do sabor. Com esse conhecimento sobre emoções, equilíbrio, transformação, a pergunta muda. Não é mais o que fazer, mas sim qual vai ser o primeiro prato incrível a ser transformado.